Bom dia, pessoal. Estamos aqui no nosso laboratório para começar a responder a enquete que fizemos na página sobre os assuntos que vocês querem ver tratados aqui, tá? Vamos dar preferência àquele, obviamente, escolhido por uma maior participação. O primeiro tópico, então, vai ser sobre fertilização in vitro. Aqui no feed do nosso perfil no Instagram, você encontra muitas coisas falando sobre fertilização in vitro. Mas eu vou sintetizar nesse vídeo as etapas, as 4 etapas básicas da fertilização in vitro. A fertilização in vitro é um procedimento que foi inaugurado no mundo em 1978, com o nascimento do primeiro bebê de proveta lá na Inglaterra, e no Brasil tivemos o primeiro nascimento em 92. E aqui no interior de Minas Gerais, em Montes Claros, nós temos nosso bebê de proveta primeiro, está com 24 anos, 23 anos, mais ou menos. É uma técnica que tem evoluído muito, né? No princípio, a gente praticava a chamada fertilização in vitro convencional, em que juntávamos o óvulo com o espermatozoide na incubadora para que o processo de fertilização acontecesse dentro da normalidade, ou seja, os espermatozoides penetrassem o óvulo, dando início à formação de um embrião. Com o avançar do processo, nós tivemos o desenvolvimento da chamada técnica do ICSI, em que passamos a injetar o espermatozoide diretamente no óvulo. Essa técnica veio a salvar os homens portadores de infertilidade grave, oligospermia severa, azoospermia e assim por diante. Bom, independente da técnica, a primeira coisa que precisamos fazer é produzir óvulos. A mulher, em condições normais, produz apenas um óvulo por mês. Isso é muito pouco para reprodução assistida. Então, para obter um número maior de óvulos, nós administramos na paciente uns indutores de ovulação injetáveis, tá, gente? Uma vez acontecendo a menstruação, que é a descamação do endométrio, vocês podem ver em animação que eu vou colocar acima, nós iniciamos a aplicação dessas injeções no subcutâneo, geralmente na região da barriga. A própria paciente aplica nela, é um procedimento totalmente indolor, quase. E uma vez fazendo uso da medicação, mais ou menos 6 dias depois, nós começamos a acompanhar a resposta dessa paciente através de ultrassom endovaginal. E vimos os folículos crescerem até a maturidade. No dia que encontramos uma quantidade boa de folículos, são essas imagens negras aí ao ultrassom, nós então programamos a coleta de óvulos, tá? Cada imagem negra dessa aí, gente, acima de 16 milímetros, a gente espera encontrar um óvulo em cada uma delas. Essa é a ideia. Nem sempre acontece, tá? Mas a ideia é essa. Quando eu tenho uma quantidade boa de folículos, nós imaginamos uma quantidade boa de óvulos maduros, então passamos para a segunda etapa, que é a chamada coleta ovular. É um procedimento muito simples hoje em dia. Ele já foi bem complexo no passado, quando precisava abrir barriga de paciente para remover óvulos. Hoje a gente faz pela via endovaginal. É um procedimento em si que não dura mais do que 15 minutos. A paciente vai estar sedada aos cuidados do anestesista. E nós, então, introduzimos uma sonda pela vagina, né, sonda guiada pelo ultrassom, e conseguimos fazer isso que vocês podem ver acima aí. Uma perfuração de cada um daqueles folículos e a avaliação desse material inicial. E vamos até o processo final, coletando todos os folículos que a paciente produziu. Vejam vocês que essa coleta ela é feita em regime fechado. Embora o ambiente aqui do nosso laboratório seja um ambiente controlado, com ar ultra purificado, mesmo assim, tomamos uma série de medidas para proteger os óvulos.
ou seja, fazemos a aspiração folicular em ambiente fechado. Sai do folículo e passa direto a um tubo, né, passando por um fiozinho, por um canalículo, sem ter contato com o ambiente. Esse tubo está aquecido, tá, sob um bloco, mantendo a temperatura do corpo. O resfriamento de óvulo é coisa muito ruim para o resultado final. E à medida que nós vamos coletando o líquido folicular, a nossa assistente do bloco aqui passa o material para o laboratório, através dessa portinhola que separa a sala de coleta de óvulos do laboratório provavelmente dito. É colocado um novo bloco aquecido para em momento algum perder temperatura e nem o pH. Esse meio aí, ele está protegido por uma solução tampão. Do outro lado, a Rúbia, que é a embriologista da clínica, vai fazer o seu trabalho, que é de receber esse líquido e fazer então a observação sob lupa, procurando óvulos. E à medida que ela vai recolhendo os óvulos, ela vai separando em uma placa para posterior uso. Então aqui nós finalizamos a chamada etapa de coleta de óvulos. Geralmente, após a coleta, a paciente já acorda, 20, 30 minutos depois ela já tem condições de tomar café para quebrar o jejum, e nós já liberamos o paciente da clínica com 1 hora depois do procedimento, via diária, ok? Procedimento indolor, ela vai para casa tranquila, dorme o resto do dia e no dia seguinte toca a vida normal. A terceira etapa da fertilização in vitro é o procedimento realmente carro-chefe, né? É onde nós vamos fazer a penetração do espermatozoide no óvulo. Isso é feito num equipamento chamado de micromanipulador de gametas. Ele tem 2 agulhinhas ultra finas, chega 10 vezes mais fino que um fio de cabelo. Isso permite, então, a embriologista escolher um óvulo normal, escolher um espermatozoide normal e fazer a introdução desse espermatozoide no óvulo, como vocês podem ver aí acima, em algum local da tela. Essa é a técnica chamada de ICSI, I-C-S-I, que é uma sigla em inglês para injeção intracitoplasmática de espermatozoide. Às vezes, o homem nem tem sêmen no ejaculado, e nós extraímos esse material do testículo, fazemos punção de epidídimo, fazemos biópsia de testículo e conseguimos recuperar alguns espermatozoides, raros esses. Mas se tivermos 8 óvulos, nós precisamos apenas de 8 espermatozoides normais. E isso, geralmente, a gente obtém de mais de 95% dos pacientes. Uma vez fazendo a injeção intracitoplasmática do espermatozoide, o material todo é colocado em incubadora e é acompanhado. Vejam vocês que nós temos o primeiro sinal de fertilização no dia seguinte, quando forma o pronúcleo masculino e feminino. E aí, então, o embrião começa a se dividir. 2 células, 4 células, 8, até chegar nesse estágio mais avançado, denominado de blastocisto, que é o embrião que nós preferimos para a transferência. Não que o blastocisto aumente a chance de gravidez, mas porque a técnica de fazer o cultivo até o blastocisto permite selecionar melhor os embriões. Aqueles embriões que parariam na cavidade uterina da paciente param no laboratório. Então, nós transferimos realmente os embriões com maior capacidade de fixação. Sempre que possível, adotamos a técnica do blastocisto, a não ser que tenhamos um bom motivo para não fazer. Concluída então essa etapa aí, laboratorial, nós vamos fazer a última etapa, que é a transferência embrionária, ou seja, quando colocamos o embrião dentro do útero do paciente. Isso é feito guiado por ultrassom. Como vocês podem ver acima, né? Primeiramente eu vou mostrar para vocês aí uma
imagem virtual e logo a seguir uma imagem real, a ultrassom, em que passamos um fino catéter carregado com os embriões diretamente no fundo do útero, onde ele geralmente se implanta. 11 dias após a transferência de embriões, nós pedimos o teste de gravidez, é o beta-HCG, preferencialmente quantitativo, para ver se há uma gravidez química. E havendo, com 20 dias depois, nós realizamos um ultrassom vaginal, na expectativa de alcançar embriões com batimento cardíaco. Então, essas são as etapas básicas da fertilização in vitro. Caso vocês tenham interesse em conhecer detalhes, eu peço para acessar a nossa página na internet. Lá nós temos muitas informações sobre a fertilização in vitro. E aqui mesmo no perfil também vocês encontram algumas informações relevantes. Há muitos detalhes nisso aí. E nós estamos aqui dispostos a esclarecer. Ok, gente? Abraço!